Consegui. Consegui, cara. Caraca, tô aqui de volta. Agora eu não vou conseguir compartilhar a tela. Será que eu consigo compartilhar a tela? Deixa eu ver aqui, só um instante. Consegui. Nossa. Assim. Ó, consegui. Então vamos lá. Boa noite. Eu sou Leandro Campos. Nós vamos falar hoje sobre questões da Banca Sesgran Gran Rio para direito constitucional, voltado para o concurso nacional unificado. Logo de cara eu já digo, há um diferencial nesse direito constitucional para o CNU, para o concurso nacional unificado, porque é uma matéria que vai além do que normalmente é cobrado nos demais concursos. Então, o que você vê nos demais concursos? Você vê princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, direitos políticos, direitos da nacionalidade, organização do Estado. Bom, se é o concurso nacional unificado, você está concorrendo a vagas de diferentes órgãos, de diferentes atividades. Então, você tem órgãos aí ligados à área da educação, órgãos ligados a áreas técnicas, né? Então, você vai, o Sesgran Rio, ela vai abranger o direito constitucional até pontos onde você normalmente não estuda. E a prova disso são essas questões que estão aqui no material. O material está linkado aí embaixo, e é o que nós vamos conversar hoje, tá? Mas antes de mais nada, tem um link aí que é de uma lista, tem um material, tem questões comentadas de direito constitucional que eu comentei, eu escrevi, tá? É um PDF. Se você quiser baixar e você entrar aí na minha lista de alunos, né, que vão ter benefícios em cursos futuros, é só você clicar aí onde está escrito baixar a lista, né? Está escrito alguma coisa aí, deixa eu ver. Como é que está escrito isso aí? Entre na lista, você tem um material, um PDF com questões comentadas, e você entra na lista também para saber das novidades sobre o concurso, sobre o curso e tudo mais. Se você quiser, também tem aí o Telegram, o Instagram, para seguir, acompanhar e ficar sabendo das lives sempre quando elas acontecerem. E se isso faz algum sentido para você, se essa aula vai fazer algum sentido para você, se você acha, então curte aí, eu te ajudo, você me ajuda e a gente fica feliz da vida. Vamos lá, vamos seguir aqui. O material está linkado aí embaixo, tá? Está escrito material, só você clicar aí e abrir. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vamos começar a brincadeira, beleza? Vamos lá, consegui. Então você vê, a primeira questão aí foi de 2019. Outra coisa também é que a Sesgran Rio, ela tem poucas questões, tá? Tanto o direito administrativo quanto o direito constitucional. Se você não viu a live que eu fiz sobre questões de administrativo, é só você voltar aí, tá no meu canal, assiste lá, tem poucas questões também. Então, eu não gosto de trabalhar questões muito antigas, mas com relação a Sesgran Rio, não tem como ser diferente, né? Ela é uma banca que tem um volume de questões há uns anos atrás muito grande, né? Vinha fazendo muitos concursos, mas ela andou um pouco sumida, pegando pouquíssimos concursos, né? Então, você tem a questão de 2019, né? Enfim. Então, uma questão para técnico de assuntos educacionais. É a área da saúde, ou desculpa, da saúde. É a área da educação. Então, o que ele vai perguntar? A Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, no artigo 205, estabelece que a educação brasileira é direito de todos e dever do... Então, você vê um artigo 205, um artigo que normalmente você não estuda em direito constitucional, nos concursos normais, né? Vamos dizer assim, normal, que a área da educação não é um concurso fora do normal, não é anormal, mas é um concurso específico para uma área, para um pessoal específico, né? A área da educação. E lógico que vão perguntar na Constituição Federal a parte referente à educação. Coisa que, por exemplo, um concurseiro para a área de tribunais ou para a área da polícia, a área da segurança, não vai pegar o artigo 205. Né? Então, o artigo 205
Mas sendo um concurso nacional unificado, pô, cara, você vai pegar aí questões aí do arco da velha, cara. Vai ser muito abrangente o direito constitucional, é isso que eu estou falando. E vai ter mais aí na nossa live de hoje. Aguenta aí que vai ter mais. Então, aqui, no artigo 205, estabelece que a educação brasileira é direito de todos e dever. No artigo 205, dever do Estado e dever da família. Está lá expresso no artigo 205, em que a educação... Então, por exemplo, você como pai, como mãe, você é responsável pela educação dos seus filhos, no sentido de matricular, não pode deixar de matricular a criança, tem que estar levando, indo para a escola, tem que controlar isso, controlar deveres, controlar provas, tem que dar atenção. Isso não é simplesmente deixar para lá. É um dever da família também. E a família também controla o Estado, no seguinte sentido, se o Estado também estiver extrapolando, se o professor, a professora, o diretor, o coordenador estiver extrapolando naquilo que lhe cabe também a família controlar. Você tem aí conselho tutelar, você tem Ministério Público. Então, a educação ela é função do Estado e da família. Então, os dois vão trabalhar em conjunto para a educação da criança, um controlando o outro, o Estado controlando a família controlando o Estado, né? Controlando, fiscalizando, né? Nesse sentido. Então, é nesse sentido o artigo 205 da Constituição Federal. A próxima questão, também para técnico de assuntos educacionais, também vai buscar a educação lá do artigo 205, aqui no caso é 209, né? A parte da Constituição que normalmente você não estuda, a não ser que você faça concursos aí para magistério, esse tipo de coisa. Então, como o CNU vai ser o Enem dos concursos, uma coisa muito ampla para vários cargos de vários órgãos diferentes, é muito provável que a SESGRAN Rio, na sua prova, vá buscar questões de direito constitucional além do trivial, além daquele normal que se busca normalmente, né? Direito político, direito da nacionalidade. Não que isso não vai cair, lógico que vai cair, mas há atenção também para outros artigos que normalmente não são cobrados, tá? Então, aqui, a educação pode se constituir no Brasil em objeto de empreendimento da iniciativa privada, conforme disposto no artigo 209 da Constituição. Para tanto, os estabelecimentos de ensino privados, devem atender às seguintes condições. O que diz o 209 é que o ensino privado ele deve estar regulado pela Educação Nacional, com normas gerais do MEC, né, do Ministério da Educação. Agora não é mais MEC, é Ministério da Educação, enfim, daqui a pouco mudou para MEC também, enfim. Você tem aí as normas gerais da área da educação, né, que vai regular tanto o ensino público quanto o ensino privado. Seja educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e universidades e tudo mais. Então, tudo está regulado não pela União Federal, mas pela República Federativa do Brasil, porque não é federal, é nacional. Então, são normas gerais de educação nacional. E, no segundo inciso do artigo 209, diz que esse ensino privado, para você abrir uma escola, por exemplo, você tem que ter uma autorização do Estado e você passa pela avaliação do Estado também, pelo poder público. Então, aqui, a letra A, ela traduz exatamente os dois incisos do artigo 209. A primeira parte, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Então, toda escola do Brasil inteiro segue as normas gerais de educação nacional, todas elas, seja pública, seja privada, né? Aqui está especificando a privada. E esse ensino privado, agora específico para instituições privadas, eles têm que ter autorização de funcionamento e, consequentemente, são avaliados, né, pelo poder público. Passa por constante avaliação, até porque a educação ela é muito importante aí, em todos os países, né? No Brasil não é diferente. Então, aqui, a segunda questão, não vou nem pegar os demais, porque são os dois incisos expressos do artigo 209, tá? Nesse sentido. Aí você tem aí concurso para a área da educação. Aí depois você vem para concurso da área, área normal, né? De jurídico, administração, aí já é aquele comum de concurso, né? E aí as questões, elas são absurdamente fáceis. Assim, fácil até que prejudica o candidato. Por quê? Porque se é fácil para você, é fácil para todo mundo. Então, a sua pontuação vai ser alta, a pontuação de todo mundo vai ser alta, que, consequentemente,
a nota de corte vai ser elevadíssima. Vai ser elevadíssima. Então, aqui na terceira, um cidadão deseja comunicar que um certo servidor público está exercendo de forma negligente o cargo que ocupa. Nos termos da Constituição Federal, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente a disciplina contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública, através de uma... Então, aqui ele está falando o seguinte, é a literalidade, eu vou até colocar para você aqui, ó, a literalidade do artigo 37 da Constituição, que fala de administração pública, né? Inciso 22, parágrafo, não perde aí não, parágrafo 3º, inciso 3, é fruto da emenda constitucional número 19, bem antiga, né, de 98, mais uma emenda que trata da reforma administrativa do Estado, a primeira reforma que aconteceu aí, e está dizendo o seguinte, a literalidade desse preceito, que eu vou te explicar. Participação do usuário, quer dizer, a emenda constitucional, ela trouxe, a 19, ela trouxe, além de outros detalhes, um fortalecimento da participação do usuário na administração pública. E esse preceito está nesse sentido. Uma maior participação do administrado, de todos nós aqui, da sociedade, né, na administração pública, seja ela direta ou indireta, regulando especialmente a disciplina contra o exercício negligente ou abusivo do cargo. Então, por conta de uma negligência por parte da administração pública ou um abuso no exercício da função, do cargo, do emprego, da função, existe aí a previsão nesse dispositivo da representação aos órgãos públicos competentes para que passe ao controle desse abuso, ao controle dessa negligência. Então, a representação é uma manifestação do usuário, uma manifestação do administrado, de nós aqui, né, da sociedade, que somos administrados pelo Estado, no sentido de verificar e controlar determinada negligência ou abuso de poder. Então, chama-se representação. Né? Não preciso falar os demais, porque isso é literalidade desse preceito citado, artigo 37, inciso 22, a parágrafo 3º, inciso 3. Então, inciso 3 do parágrafo 3º. Tá? E a emenda constitucional 19, que trouxe, né, a reforma administrativa, dentre elas, a maior participação do usuário. Tem mais coisas, né, sobre essa emenda aí. Mas vamos lá. Aqui a quarta questão. Um médico, essa aqui é absurdamente fácil, essa questão. Absurdamente fácil. Um médico ortopedista exercendo suas atividades em determinado município, com horário livre, resolveu realizar concurso para ocupar cargo no Estado. Após a aprovação no certame, ele passa a exercer atividade nos dois órgãos, o municipal e o estadual, ocupando cargos de médico. Deixa eu ver se está tudo bem. Tá. Em determinado momento, o Serviço de Medicina do Estado passa por uma troca de chefia. Esse novo chefe exige que o ortopedista modifique os seus dias de plantão para melhor atender ao interesse público. Ocorre que os dias indicados coincidem com os realizados no município. O ortopedista, então, requer que seus dias de plantão sejam mantidos para poder exercer seu direito de acumulação de cargos. Nos termos da Constituição Federal, a acumulação, ou acumulação, quando prevista, é possível, desde que haja compatibilidade dele. Então, assim, essa história toda aqui, essa lenga-lenga toda aqui, não serve para absolutamente nada do que a gente vai responder na questão. Porque se a questão começasse aqui, daria na mesma. Você pode cortar isso tudo aqui. E está contando a história do médico que tinha horário, depois passou a não ter e coisa e tal, ia bater um horário no outro. Enfim, a pergunta vem, nos termos da Constituição, a acumulação, quando ela for prevista, a acumulação de cargos, quando ela for prevista, porque é exceção, apesar de tudo, né, ela depende da compatibilidade de horários. Compatibilidade de horários.
Então, é possível, pela Constituição Federal, acumular 2 cargos de médico? Sim, 2 cargos públicos, né? Sim, é possível. É possível. Desde que haja compatibilidade de horários. Então, por exemplo, se tiver um concurso para médico com 20 horas semanais, ele passa, beleza, está trabalhando 20 horas semanais. Aí abre um outro concurso com 20 horas semanais também. Aí ele passa, beleza, ele pode acumular os dois. Porque 20 horas semanais de um e 20 semanais do outro dá 40 horas semanais e permitido pela Constituição, que é até 44, né? Até 44 horas semanais. Então, nesse caso, não vai ter problema. Há o quê? Compatibilidade de horários. Um outro exemplo, um médico que trabalha 40 horas semanais ou dedicação exclusiva, como é o caso de professores, esse tipo de coisa. Se ele tem 40 horas semanais, abriu um outro concurso de médico. Outro concurso de médico eu posso acumular, porque eu sou médico, né? Eu posso ter 2 cargos de médico. Sim, pode. Mas se você já tem 40 horas semanais nesse cargo, no outro, independente do que ele venha a ter de 20 ou 40 horas semanais, você não vai poder acumular os dois. Porque a acumulação, um dos requisitos, né, para essa acumulação é que haja compatibilidade de horários. E se não tiver, não tem como, né? Não dá para você ter 80 horas semanais. Não é permitido pela Constituição. Tá? Então tá lá, absurdamente fácil essa questão, muito ridícula a questão. A questão número 5, aí é aquela história, né? A primeira e a segunda questões para a área da educação. Essa questão número 5 foi para um concurso para Petrobras, né? Petrobras, técnico de comercialização e logística júnior, mas é uma prova que poderia muito bem ser cobrada numa área fiscal ou numa área de controle, né? Área de Tribunal de Contas, ou área fiscal, concurso para auditoria, para analista tributário. Então, ela vem, tudo bem, ele fala, o Sistema Tributário Nacional. Aí tu fala, olha, Sistema Tributário Nacional é direito o quê? Direito tributário. Então, isso cai em direito tributário? Pô, cai, despenca, desmorona, né? Mas está na Constituição. Está na Constituição. Então, quando você faz a escolha das questões de direito constitucional, isso aqui aparece. Pode ser cobrado em constitucional isso aqui? Pode. Por quê? Porque está na Constituição. Tem livro de constitucional até que aborda isso. Não são autores tributaristas, são autores de direito constitucional, mas eles abordam isso, abordam a parte de previdência também, está na Constituição, a parte de saúde. E tem uma outra aqui da parte de economia também, direito econômico. A última questão aqui é direito econômico. Então, é aquela história, o concurso nacional unificado, a gente não sabe como é que ele vai. É o primeiro que vai acontecer. É possível que o direito constitucional seja muito abrangente, além daquilo que normalmente é cobrado nessa matéria. Pode pegar tributário, pode pegar previdenciário, pode pegar a área da saúde, direito econômico, direito financeiro, que são diferentes. Então, aqui, o sistema tributário nacional é regido por princípios constitucionais tributários que formam o corpo básico de sustentação das demais normas jurídicas da ordem tributária. Nesse enfoque, a definição expressa de quais são os tributos que podem ser cobrados pela União, pelos estados e pelos municípios é sustentada pelo princípio da. Ele está falando aqui, quais são os tributos que podem ser cobrados pela União, pelos estados e pelos municípios? A União, os estados e municípios podem cobrar quaisquer tributos, qualquer imposto? É claro que não. É claro que não. Então, por exemplo, IPVA. O Estado pode cobrar IPVA, a União não pode. O município não pode. A União vai poder, no caso de uma autarquia, mas isso é outra história, isso é exceção. O município, muito menos. O Estado pode cobrar imposto de renda? Não, porque é competência da União. Quem é que define essa competência? A Constituição Federal. Ela que diz o que os entes federativos, quais os tributos os entes federativos poderão cobrar. Empréstimo compulsório é tributo, mas não pode ser cobrado nem pelo Estado, nem pelo município, nem pelo Distrito Federal. As contribuições sociais, aí você depende, o que? Regime geral ou regime próprio?
Aí um pode ser pela União, o outro pode ser pelo Estado, dos seus servidores, né? Se é um regime próprio de servidores do Estado, o Estado vai poder, mas se é do regime geral, é só a União. Então, assim, a Constituição Federal vai definir quais são os tributos e qual é a competência tributária de qual ente federativo, de tal e qual ente federativo. Então, o que a União pode cobrar, o que os estados, os municípios e o Distrito Federal podem cobrar, quais são os tributos que eles podem arrecadar, né? Então, esse é um princípio chamado princípio da competência tributária, que é a letra B. O princípio da legalidade significa que, tudo bem, a União tem essa competência, o Estado tem essa competência, o município tem aquela competência, o DF e tal. Então, a competência está definida. Agora, na hora de criar o tributo, na hora de criar de instituir um tributo, os entes federativos eles têm que se valer da lei para isso. Só podem criar tributos, o tributo só pode ser instituído através de lei. Esse é o princípio da legalidade tributária. Então, um tributo não pode ser criado, por exemplo, por uma resolução, por uma resolução, por um regimento, por um ato normativo interno, administrativo, né? Tem que ser por lei. Lei, seja lei ordinária ou lei complementar, não interessa, mas é lei. Tá? Esse é o princípio da legalidade. Mas a questão não está abordando isso, a questão está abordando quais são os tributos. Quais são os tributos? A competência tributária. E retroatividade tributária significa, se o Estado cria um tributo hoje, ele vai passar a tributar as situações, os fatos geradores que vão acontecer daqui para frente. Então, hoje, dia 12 de dezembro de 2023, criou um tributo. Vamos supor que ele possa ser cobrado amanhã, não tem anterioridade nem nonagesimal, vamos supor. Aí começa a cobrar amanhã, beleza, publicou hoje, começa a cobrar amanhã. Não aplica anterioridade nem a nonagesimal. Começa a cobrar amanhã. Começa a cobrar amanhã, depois de amanhã. Não pode pegar e retroagir a ontem um tributo que foi publicado hoje e diz: agora, determinado fato gerador determinado fato é um fato gerador de um tributo. Essa atividade passará a ser tributada daqui para frente. Daqui para frente. Então, essa lei que publica isso hoje, que instituiu esse tributo novo hoje, só vai cobrar as situações daqui para frente, amanhã, depois de amanhã, não vai retroagir para pegar essa mesma situação que eu já fiz ontem, ou que eu já fiz semana passada, ou que eu já fiz no mês passado. O que aconteceu lá atrás, aconteceu. Não vai ser tributado, porque não existia uma norma tributária naquela época. Então, a partir de agora para frente. Então, o princípio da irretroatividade tributária. Ela não vai retroagir para alcançar fatos geradores que já ocorreram, né? Isonomia tributária é tratar de maneira igual aqueles que estão em igualdade de situações, né? Esse tributário também tem isso. Você vai trabalhar situações, pessoas que estão na mesma situação financeira de forma igual. Se você é muito rico ou se você é muito pobre, você vai ser tributado tal como o muito rico, tal qual o muito pobre, né? Dentro da sua margem ali, da sua categoria. Então, isonomia tributária. E a capacidade contributiva significa quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. É mais ou menos por aí. Então, a capacidade, quem tem maior capacidade de contribuir, né, quem tem maior capacidade financeira, paga mais tributos. E quem tem menos capacidade financeira, paga menos tributo ou até às vezes nem paga. Estou falando imposto de renda. ICMS vai pagar. Aí você tem a diferença entre imposto de consumo, imposto sobre renda, imposto sobre patrimônio. Aí cada um vai trabalhar de uma forma, mas não é o caso. Aqui, de uma forma geral, a capacidade contributiva é quem tem melhor situação financeira vai pagar mais tributo. Quem tem situação financeira menos priorizada vai pagar menos. Então, isso é a capacidade contributiva. Próxima questão. Um servidor público efetivo é convidado para ocupar função de gerência no órgão onde exerce suas atividades. Nos termos da Constituição de 88, aí ele vai falar de função de confiança, aí volta para aquele direito constitucional normal, que na verdade isso aqui é mais direito administrativo do que constitucional, né? Você pode pegar essa questão aqui tanto em direito administrativo quanto em direito constitucional. Então, função de confiança, ele vai buscar aqui, função de confiança é uma função, uma atividade para quem já ocupa o cargo efetivo.
Essa função de confiança ela é de direção, chefia ou assessoramento. E a Constituição Federal determina que a função de confiança ela tem que ser exercida exclusivamente por servidor efetivo. Por exemplo, um diretor de um departamento ou o gerente de uma seção, ou sei lá o quê, né? Você tem um determinado órgão, por exemplo, ele é o superior hierárquico desse órgão. Esse superior hierárquico é um diretor, por exemplo, ele é um servidor efetivo, concursado, efetivo, tudo mais, mas que recebeu uma função de confiança, uma função de direção, por exemplo. Ele é o diretor daquele departamento. Então, ele é tão servidor efetivo quanto os demais que ele lidera. Porém, ele tem uma superioridade hierárquica, porque ele é um diretor, ele tem ali uma função de confiança. Isso ele recebe a mais por isso? Claro que ele recebe, tem gratificação para isso também. Então, na letra A fala que as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Perfeito, é o que determina a Constituição Federal. Depois ele fala, funções de confiança podem ser exercidas por qualquer pessoa que tenha capacidade técnica reconhecida. Não, qualquer pessoa não, só servidor efetivo. C. Cargos em comissão são exercidos por servidores efetivos de forma exclusiva, mas podendo ser originários de cargos diversos. Errado. Cargo em comissão é diferente de função de confiança. Apesar do cargo em comissão ser também conhecido como cargo de confiança. Cargo de confiança. Então, o cargo em comissão, ou também chamado cargo de confiança, pode ser ocupado por um servidor efetivo ou por um particular. Aqui não é apenas uma função, não é apenas uma atividade, é um cargo, é um centro de competências, um centro de atribuições que a pessoa vai ocupar. Você vai ocupar um cargo, e esse cargo tem uma série de funções. A função de confiança, vamos lá, um servidor efetivo, o cargo efetivo dele tem, sei lá, 20 funções, 15 funções. Ele vai receber uma função a mais, ele vai receber uma função a mais, uma função de confiança. Agora, o cargo em comissão, se você é ocupante de um cargo efetivo, você vai ser afastado do seu cargo efetivo para ocupar um cargo em comissão. O seu cargo efetivo, daquele cargo efetivo, você será afastado para ocupar um cargo em comissão. É um outro cargo. É como se fosse uma outra carteira que você estivesse sentando, né? Fazendo uma figura de linguagem. E esse cargo em comissão tem funções diferentes, remuneração diferente e tudo mais. Quando você for exonerado desse cargo em comissão, você volta para o seu cargo efetivo. E também pode ser ocupado por um particular. Então, por exemplo, Leandro, eu sou advogado. Eu posso ocupar um cargo em comissão? Posso. Se alguém me convidar, opa, estou aí. Nomeado para um cargo em comissão. Eu vou ganhar tanto quanto. Quanto tempo eu vou ficar lá? O tempo que essa pessoa que me nomeou, que é o competente, quiser que eu fique lá. Enquanto ele confiar em mim. É um cargo de confiança, né? E depois, ele gera estabilidade? Claro que não vai gerar estabilidade. Não vai gerar estabilidade. É um cargo para o qual a nomeação é livre, ou seja, eu não preciso fazer um concurso público, porém a exoneração também é livre. Não vai gerar estabilidade. Então, função de confiança, somente para servidores efetivos. Cargo em comissão ou cargo de confiança, para servidores e para não servidores também. Então, a letra C está errada. A letra D fala cargos em comissão dependem de provimento mediante concurso. Não, é livre nomeação. E letra E, cargos em comissão podem ser escolhidos pelos servidores livremente, de acordo com sua conveniência. Quem dera, não pode. Quem me dera, não pode não. Pode não. Então ficou a letra A. A sétima questão, ela fala, a Constituição Federal estabelece, em diversas normas, proteção à propriedade individual. Há normas, no entanto, que incluem limitações diversas e a possibilidade de perda da propriedade com ou sem indenização, a depender das circunstâncias. Como regra geral, estabelece-se a necessidade de que a propriedade tenha função social. A questão é tão... Eu perco até o ritmo, porque é tão ridícula. Assim, a Constituição Federal, no artigo 5º, né, num dos seus incisos, fala, é garantido o direito de propriedade. Beleza. Direito de propriedade. Eu tenho direito
de ser proprietário de um móvel ou de um imóvel. Tem direito a ter uma casa, um carro, né? Um apartamento, um sítio, enfim. Agora, no inciso logo em seguida, ele fala, a Constituição fala que a propriedade tem que atender à função social. Quer dizer, a função social é um conceito jurídico indeterminado, né? Muito embora alguns autores tentem dar uma definição para a função social, dizer, a função social é, por exemplo, dar alguma destinação a essa propriedade, não deixar ela parada, tem que atender. Agora o Supremo já vem falando, não, porque a propriedade rural está sendo utilizada. Aí o Supremo agora, numa decisão recente, falou assim, essa propriedade rural está sendo utilizada, mas ela não está sendo bem utilizada. Se ela não está sendo bem utilizada, não estará atendendo, portanto, a função social. Eu pergunto, o que é bem utilizada? Então, é outro conceito jurídico indeterminado. Então, assim, a função social, a bem da verdade, é, vamos dizer assim, um interesse supra-individual em algo que é predominantemente individual, que é a propriedade. Se eu tenho a minha casa é minha. Minha casa é minha. É um direito individual, um direito próprio meu. Mas aí a Constituição estabelece a função social, que é um direito supra-individual ou meta-individual, que vai ter também interesse social nessa propriedade. Que ela não seja abandonada, até porque tem um monte de gente precisando, que ela não seja mal utilizada. Tá? Então, é isso. É um interesse supra-individual, ou seja, acima dos indivíduos, dentro de uma coletividade, acima do direito individual, que é próprio da propriedade. Né? É específico da propriedade a individualidade. Porém, o Estado tem um interesse maior, quer dizer, a coletividade tem um interesse também que ela seja bem aproveitada, que ela seja bem utilizada. É isso, é a função social. E se não atender a função social? E aí é um problema também, porque você tem uma você tem um caminho aí que vai te forçar a dar uma destinação ou uma boa destinação àquela propriedade, e dentro desse caminho, o ponto, o auge, né, o máximo é a desapropriação por interesse social. Então, se você não cumprir a função social, a IPTU progressivo no tempo, parcelamento compulsório, tem uma série de coisas aí, e vai desaguar se você ainda assim, apesar de todos os esforços do Estado para que você cumpra a função social daquela propriedade, se você ainda assim não fizer, cabe na instância máxima, né, a desapropriação, ou seja, tirar a propriedade, desapropriar, mas não uma desapropriação normal como outra qualquer, naquela que traz uma utilidade pública, né, uma necessidade pública. Eu vou desapropriar porque ali eu vou construir um hospital, eu vou desapropriar porque nesse espaço eu preciso construir uma escola. Então você tem uma praça, né, aí você tem uma desapropriação por utilidade pública ou necessidade pública. Não. A desapropriação por interesse social, que é aquela que decorre do não cumprimento da função social, não é que haja uma necessidade naquele imóvel, sim um interesse social, um interesse supra-individual, um interesse que vai acima daquele meramente individual. E se você não cumpriu, você não fez a sua parte, o Estado te forçou a isso, te deu todas as chances e ainda assim você não fez. Então, cabe sim, de acordo com a Constituição, a desapropriação por interesse social. Né? Então, tá aí. Falei muito mais do que a própria questão. Né? Função social. Pelo amor de Deus. E aqui uma outra questão, voltando àquele ponto que eu venho sempre batendo, que eu venho falando, olha, Sesgran Rio, concurso nacional unificado, a gente não sabe o que pode sair desse troço. Então, o direito constitucional ele pode ser muito mais abrangente do que aqueles mesmos pontos que são cobrados em concursos normais aí, né? Então, a gente não sabe. O primeiro que vai acontecer vai ser agora, não sabemos. Então, aqui é um exemplo, que é um concurso para a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Que legal. Agência Nacional de Petróleo, legal. Técnico em regulação de petróleo e derivados. Aí vem perguntando, cara, sobre o Banco Central, cara, olha isso.
Aí fala, no regime de distribuição de competências na área de finanças públicas, tem atuação bastante presente a União Federal, especialmente pela Secretaria do Tesouro e pelo Ministério da Fazenda. E o Banco Central, a autarquia federal, que emite moeda a mando da União Federal. Para regular o mercado, para quem o Banco Central pode, de acordo com a Constituição Federal, conceder empréstimos? Olha a pergunta, meu filho. Aí você está estudando o quê? Artigo 5º da Constituição. Tu não sabe do artigo 5º da Constituição, né? Ah, vou estudar direito constitucional. Aí tá lá, liberdades individuais, remédios constitucionais, habeas corpus, não sei o quê, porque esse direito aqui não paga taxa, o outro paga, porque a manifestação do pensamento, porque a prisão, isso, a inviolabilidade do domicílio. Tu não sabe do artigo 5º. Aí quando tu sabe do artigo 5º, aí tu vai lá, o direito da nacionalidade teve mudança, hein? Teve mudança. Direito da nacionalidade teve emenda agora em outubro, mudando o aspecto ali. Direito político, aí o cara nem chega, né? Aí a pessoa já fica meio com nojinho, né? Direito, não vou sair aqui do artigo 5º, da minha esfera de conforto aqui. Aí tu cai uma pergunta dessa, cara. Sabe onde é que está a resposta? Para quem é que o Banco Central pode conceder empréstimo? Artigo 164. Artigo 164. Professor, isso não é direito constitucional. Quem falou que não é? Quem falou que não é? É direito econômico, né? É econômico, direito econômico. Direito financeiro começa no 5... agora não me vem a cabeça. Acho que é 165, 164, 165. Começa ali o direito financeiro, né? Que é a AFO, a Administração Financeira Orçamentária. Mas esse artigo aqui, 163, 164, é direito econômico, cara, que é a Constituição também. Não falamos ali do princípio da competência tributária, é direito tributário, mas está na Constituição. Eu não falei aqui de inviolabilidade do domicílio? Não é direito penal, processo penal? Está na Constituição também. Prisão não está na Constituição? Mas a prisão é direito processual penal, mas está na Constituição. Mas é só um pouquinho. Esse aqui também é só um pouquinho, mas esse pouquinho aí que tem que saber. Penas, crimes, tá lá, crimes hediondos, racismo e não sei o que, tem lá na Constituição. Então não é direito penal? Então, mas é a Constituição, está na Constituição. O artigo 37, então, nem se fala. Direito administrativo puro. Então é isso que eu estou falando, cara. Pode abranger o direito constitucional no CNU, ele pode abranger uma coisa muito maior do que você está acostumado, depende da área que você vai prestar, né? Então, assim, de acordo com a Constituição, conceder empréstimo, artigo 164, ele fala que é vedado ao Banco Central conceder empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Então, o Banco Central não pode emprestar dinheiro para ninguém que não seja instituição financeira. Instituição financeira é banco. Banco regulamentado, né? Tudo, os requisitos todos cumpridos. Então, esse é o artigo 164. 164, parágrafo 1º. A 164, parágrafo 1º. Até esqueci de falar. A parágrafo 1º da Constituição. Então, o Banco Central não pode conceder empréstimos ao Tesouro, não pode conceder empréstimos a órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Então, tá lá, letra A. Pode conceder aos estados? Não, o estado é uma entidade, mas não é uma instituição financeira. O município é uma entidade, mas não é uma instituição financeira. O Ministério Público é um órgão, mas não é uma instituição financeira. A Federação de Servidores Públicos, se não me engano, é uma entidade privada, né? Federação de Servidores Públicos é uma instituição privada, né? Ou se tiver alguma pública aí, não interessa, não é instituição financeira. Só a instituição financeira é que pode, né? Então tá aí o gabarito, as redes sociais e voilá. E voilá. Aí, travou de novo. Então, tá bom. Então, eu vou fechar por aqui, deixando claro aí, se você quiser entrar na minha lista de alunos, tá? Para receber as informações sobre as lives, sobre materiais, clica no link aí, você entra na lista e, de presente, tem lá um PDF para você
com questões comentadas de direito constitucional, questões escritas, são 70 questões. Então, você baixa lá, é para você, é de presente, entra na lista. Tem as redes sociais aí também. E, além disso, né, curte, compartilha e assina aí o canal. Beleza? Desculpa pelos entreveros, né, de hoje, mas quem sabe faz ao vivo, né? Ao vivo tem essas coisas. Muito obrigado, fique com Deus, um abraço, tchau, tchau.